Vamos orar, vamos abençoá-los, né? Eles vieram aqui para abençoar a gente, mas vamos abençoá-los. Levanta sua mão para cá. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu filho, pela tua filha, pela sua família, pelo seu ministério, Pai amado, e principalmente, Deus, pela generosidade, Senhor, por colocar na mesa tudo aquilo que o Senhor tem alimentado ele. Pai, nós queremos declarar que os nossos corações estão abertos para o Senhor usar o teu filho e que o céu se manifeste neste lugar. Usa o Senhor de uma forma sobrenatural e poderosa, em nome de Jesus. Graças a Deus. Olá, queridos. Boa noite a todos. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Que a graça e o favor de Deus cresça sobre você. As crianças de 5 a 9 anos já pode se encaminhar para o seu devido lugar para ser ministrada ao seu nível de entendimento. Eu sou pastor, eu sei tudo como é que funciona essa hora, minha filha. Sou pregador itinerante, não, eu sou pastor, já sei tudo. Se precisar, nós já damos outros recados do que vai acontecer, tudo. Não tem problema. Mas é só isso aí, só as crianças? Amém, então. Então tá bom, gente. O nosso coração se alegra muito de estar aqui, porque a gente teve a experiência de conhecer esse casal e aí já teve uma conexão muito rápida, muito imediata, e por conta disso tivemos o desejo de vir aqui, quase nos convidamos, aí eles ficaram com pena, eu disse, tá, vou levar você lá. E nós estamos aqui, eu e a minha Lulu. A Lulu não gosta muito de aparecer assim, ela não é muito amiga do microfone, mas para quem não nos conhece, o meu nome é Juscelio, eu e a Lulu, nós somos casados, a minha Lulu estamos com 22 anos de casado, hoje está com o Brasil, parece que ganhou aí, né? Até teve algumas irmãs que chegaram um pouquinho mais tarde do que pretendiam, mas nada como estar com o marido feliz no seu lado, né? Com sentimento de vitorioso e tudo mais. E como os homens estavam precisando disso, né? Nós estamos vivendo um tempo assim que o homem anda tão humilhado e as meninas estão perdendo, os homens ganharam, eles estão se sentindo mais hominho, tal. E as mulheres deixam, né? Que uma das virtudes das mulheres sábias é fazer o marido achar que ele é aquilo que na verdade ele não é, e isso é uma virtude da mulher sábia. E a mulher moderna perdeu essa virtude, mas as virtuosas ainda conservam. Eu estou falando da vitória do Brasil porque eu e a Lulu casamos dia 16 de julho de 94. E foi um casamento tão impactante no sábado que o Brasil foi tetracampeão no domingo. Isso mesmo, e nós acreditamos que foi nós que influenciamos, que cada um com a sua fé, cada um quer como quer, não é verdade? E desse casamento nasceu 2 meninas lindas, maravilhosas. A Isabel tem 20 anos, a Sara tem 15. E elas realmente são muito, muito preciosas. A Bíblia fala sobre os filhos que dão delícia à alma do pai e da mãe. E esse experimento a gente tem. Somos conscientes que isso não pertence a um mérito nosso. Mas a gente é muito grato por nunca ter tido uma experiência de crise, enfim. Elas são muito preciosas. E nós servimos a uma casa ministerial chamada Mevan. Não sei aqui quantos conhecem. Eu trago um abraço do apóstolo Luiz Hermínio e da pastora Iraci. Nós servimos lá já há quase 10 anos. E agora, acho que já enjoaram, cansados da gente, estão querendo desviar a gente para outro lugar. Mas isso é bom mesmo, né? A gente precisa expandir, emancipar os filhos. O pastor Luiz Hermínio disse que filho que demora muito para casar começa a incomodar em casa. Então eu acho que talvez esse aí seja o meu caso no momento. Então ele está enviando a gente para um outro lugar. Estamos nos trâmites de ser enviado para um outro lugar. Amém? Eu creio que nós vamos passar algumas horas aqui, entre hoje e amanhã, de manhã e amanhã à noite. E o desejo do nosso coração é que você seja abençoado de fato e de verdade
Eu gosto muito dessa palavra que aqui foi mencionada, que Deus dá pão, dá semente ao que semeia e dá pão ao que come. Se você tem uma mente de provedor, Deus te dá semente. Mas se você tem uma mente de pedinte, Deus não vai te deixar na mão, vai te dar pão. Só que pão, quando acaba o pão, acaba a comida. Semente não. Quem tem a semente nunca tem falta de pão. E isso, então, eu espero que Deus te dê sementes, muito mais do que pão, te dê sementes. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, pegue o seu barco e vai longe. E disse lá, Pedro, agora você lança a rede. Pedro lançou a rede, o barco encheu de peixe. Quando o barco estava tão cheio a ponto de afundar o barco, e um outro barco na beira da praia, que ele foi ao encontro do barco do Pedro e lá repartiram o peixe. E eles voltaram com os 2 barcos cheios de peixe. Olhando de longe, quem estava na praia no natural, vinha 2 barcos cheios de peixe. Só que no espiritual, quem tinha visão espiritual, num barco só tinha peixe. No outro barco, no barco de Pedro, tinha um homem que fazia o milagre do peixe acontecer. Naquele barco, outro barco, que só vai depois que vê o peixe, que não crê na palavra, só aparece e se move quando já vê por vista. Esse, Deus abençoa, mas quando acaba não tem Jesus no barco, não tem multiplicação de novo. Pedro não. Pedro não voltava só com o peixe. Pedro voltava com Jesus, porque não caminhou por vista, caminhou por fé na palavra. Então que o Senhor te dê sementes nesses dias aqui. Que o Senhor te dê ferramentas, sobretudo no aspecto familiar. Por quê? Porque as famílias da igreja hoje estão sofrendo, apanhando, sofrendo derrotas. E por que isso? Porque nós estamos vivendo guerras que nunca existiram antes. A família está enfrentando guerras, lutas que nunca existiram antes. E por que estão perdendo? Porque estão tentando guerrear essas guerras com as mesmas armas que deram vitória no outro tempo, mas que não são suficientes para dar vitória agora. As guerras mudaram. Logo, quando muda as guerras, muda as armas, muda as estratégias. E nós estamos vivendo guerras que nunca vivemos antes. Logo, precisamos ter armas que nunca estiveram disponibilizadas antes. E elas estão hoje sendo disponibilizadas, mas estão nas regiões celestiais. Para esse tempo, precisamos mergulhar nesses lugares em Deus. Amém? Precisamos mergulhar nesses lugares em Deus. Saber, de começo, a importância da família. Irmãos, se você procurar no dicionário do Aurélio, a definição para família família são seres de uma mesma espécie. Uma unidade comunitária. Agora eu te pergunto, o que é a Trindade? Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, o que ele está dizendo? Porque o Pai é o Pai, Jesus é Jesus. Quando eu e o Pai somos um, ele está dizendo, eu e o Pai somos da mesma espécie. A Trindade são 3 seres da mesma espécie, e isso no conceito do Aurélio é família, uma unidade comunitária, uma pessoa comunitária. Logo, a família não começou na terra, a família começou no céu. E para aqueles que têm sensibilidade espiritual, você sabe que Deus é espírito, então não envolve carne, mas a Trindade mostra o caráter de um pai, mostra o caráter de um filho. E como negar que o Espírito Santo, ele tem características fortes de uma mãe? Quem é que intercede por uma casa? Quem é que entristece quem é que geme? É a mãe. A mãe geme, a mãe entristece, a mãe sofre. A família. Quando Deus começou na terra a família, Deus estava expressando algo do céu. E é exatamente isso que Deus está tentando resgatar. Famílias que expressem a eternidade. E uma família começa com um pai.
começa com um progenitor. E esse progenitor, quando encontra uma mulher para ser sua esposa, esse progenitor lança um projétil dentro dela. Por isso que a Bíblia compara a mulher à terra. Diz que a terra geme como uma mulher com dores de parto. Por quê? Por que a Bíblia compara a mulher com a terra? Porque a terra recebe semente e devolve um fruto. É isso que a mulher faz. Ela recebe semente do marido e devolve um fruto. Por isso que toda restauração, quando Malaquias fala que Deus converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra. Porque o que fere a terra é o sangue derramado de família. Por isso que o que tem ferido a terra são exatamente o nascer de famílias fora do padrão de Deus. Filhos nascidos fora da aliança. Por quê? Porque fere a terra. Por quê? Porque mulher é terra. Você sabe que o projétil ejaculativo do homem é o seu sangue. O seu sangue vermelho. Esse sangue. Que quando ele recebe o seu estímulo ejaculativo, esse sangue, ele vai para a próstata. Ele recebe um banho de glóbulos brancos. Para que se vinha nascer um bebê, não nascer contaminado. Ele recebe um banho de glóbulos brancos. E ele é lançado naquela viscosidade branca. E ele toca na terra. É sangue do homem. Quando essa terra recebe esse sangue dentro da aliança do matrimônio, é uma família que nasce para a glória de Deus. Quando está fora da aliança de matrimônio, fere a terra. Então só a família correta no projeto de Deus tem o poder de sarar a terra. Por isso que as promessas de Deus, quando o seu povo se humilhar, ele vem que sarar a terra, não vem sarar o povo. Porque quando o homem pecou, Deus não amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a terra. Logo, o sangue de Cristo derramado na terra é que trouxe cura para a terra. O sangue do justo derramado na terra é cura para a terra. Por isso, quando a proposta de Deus, já estamos falando coisas profundas, já de entrada. Já de entrada, eu acho que é o teto dessa casa aqui. Eu creio que é o teto dessa casa. Porque já estamos falando de coisas de entrada. Não tem aquela crepezinha que vem antes, um pãozinho com manteiga, nada. Já veio. Deus já está servindo o cardápio forte aqui. Mas uma família, irmãos, ela começa com um pai, um progenitor. E essa necessidade de todo ser humano. Quando Adão pecou, Adão não perdeu Deus. Adão perdeu o pai. Ele se desligou da sua origem, ele perdeu o pai. Deus estava no outro dia lá com Adão. Mas já não era mais o pai, era Deus. E quando Adão pecou, não perdeu só o pai, ele também perdeu a sua casa, o lugar de delícias, o jardim do Éden. Quando Jesus volta, quando Jesus vem, o que Jesus diz? Não vos deixarei órfão. Ele devolveu o pai. E ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, devolveu a casa, porque o pai e uma casa é a necessidade de todo ser humano. Por isso, Deus está em busca dos resgates do seu modelo original. Nós estamos sofrendo porque nós estamos querendo resolver os relacionamentos das pessoas dentro do casamento. A igreja sofre hoje porque está querendo fazer o errado dar certo. Nós precisamos recuperar o modelo original. Por quê? Porque um homem não pode abençoar uma mulher. Uma mulher não pode abençoar um homem. Quando Deus uniu a aliança do matrimônio, Ele não uniu um homem e uma mulher prioritariamente. Quando Jesus diz o que Deus uniu, um homem não separe. Jesus não estava dizendo que Deus uniu um homem e uma mulher. Não, Deus uniu a aliança de matrimônio. Quando um homem e uma mulher se casam, entram num lugar, numa casa espiritual que Deus uniu. Logo, eles não têm que tentar abençoar um ao outro. Não, trabalhem para essa casa. E essa casa, chamada aliança de matrimônio, abençoa os dois. Por isso, se você não amar mais o seu casamento do que os seus sentimentos, você não será abençoado no seu matrimônio. Nós estamos querendo resolver problemas de relacionamentos. Nós precisamos restaurar o modelo original de Deus. Se restaurarmos o modelo original do matrimônio, não precisa fazer força, porque todas as bênçãos já estão ali no matrimônio que Deus criou. Quando Deus liberou a palavra, Deus criou isso. Amém? Eu não sei por que eu já estou tão assim, pegado já.
Eu gosto da gente crescer nisso. Mas Deus está em busca de restaurar os seus modelos de eternidade. A igreja, ela precisa ser, na terra, uma expressão da eternidade. Por isso que algumas coisas hoje são chocantes para nós. E o próprio evangelho verdadeiro hoje é um pouco de confronto para nós. Ver o homem dos dias atuais, ver a mulher dos dias atuais. A mulher moderna, que precisa dar espaço para a mulher virtuosa. Uma mulher moderna. Irmãos, a modernidade não pode nos roubar a eternidade. Deus pagou muito caro na cruz para nos devolver a eternidade. Logo, nós somos seres da eternidade, não da modernidade. Amém? A modernidade, quando ela precisa trabalhar para a eternidade, não a eternidade trabalhar para a modernidade. Não dá. Amém? Não dá para a gente querer que Deus pegue a eternidade para abençoar a minha modernidade. Não, a minha modernidade precisa servir a eternidade. Senão nós vamos estar igual o homem, o filho, aquele homem rico, que chegou para Jesus perguntando sobre a eternidade. Senhor, como eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, é simples, você não conhece os mandamentos? Já conheço, cumpro todos eles. Não matarás, não roubarás, não... Olha, ok. O que você não deve fazer, está pronto. Agora eu vou falar uma coisa que você deve fazer. Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Uau! Foi difícil para aquele jovem. Ele cortou relação com Jesus ali. Por quê? Porque Jesus estava respondendo a primeira pergunta. Ele disse, Senhor, eu quero a vida eterna. Ele disse, cara, vende tudo e dá aos pobres. Ele não queria a vida eterna. Ele queria a vida dele de rico eterna. E essa é a questão. Nós não tem como a gente ter a nossa vida eterna. Não, a vida eterna é a dele. Eu preciso perder a minha e ganhar a dele. E o Senhor e o céu está gladiando com o inferno para isso. E a notícia boa nisso tudo é que Deus nunca vai desistir da gente. Amém? Deus nunca vai desistir da gente. Posso falar uma coisa para você? A gente ouve muito que tem que buscar Deus. E eu sei que precisamos buscar o Senhor. Escrito está, né? Buscar-me-eis e achar-me-eis. Só que quando a gente olha para o início de tudo, lá no Jardim do Éden, o que você vê não é um homem buscando a Deus. É Deus buscando o homem. O homem não encontrava Deus no Jardim do Éden. Era Deus que encontrava o homem. Todo dia Deus ia lá. Chegou um dia, Adão não estava lá. E ele fala, Adão, aonde que você está? Irmão, é interessante porque Jesus não perguntou, Adão, o que você fez? Jesus perguntou, Adão, aonde você está? Não doeu no coração de Deus o que Adão fez. Doeu do coração de Deus é Adão faltar ao lugar do encontro. E até hoje, a dor do coração de Deus é a mesma. Não é o tanto que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas é o quanto que nós faltamos o lugar de encontro. E ele andava atrás de Adão, achando, onde é que você anda? Por isso, nós devemos buscar a Deus sim. Mas antes disso, é deixar Deus nos encontrar. Deixa o Senhor te encontrar nesses dias aqui. Deixa o Senhor te encontrar nessas horas. E tem mais uma coisa, a hora que ele botar a mão em você, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar a roupa das folhas de figueira e vai deixar você pelado. Aleluia! Adão, por que você está escondido, Senhor? Eu vi que eu estava nu. Eu digo, você viu hoje, eu te vejo pelado faz tempo. Você está nu, é uma novidade para você, cara, para mim. Eu te vejo pelado todo o tempo. As nossas piores demandas para Deus nunca foram novidade. Às vezes a gente pensa, fala e faz coisas que a gente diz, Senhor, como que eu fui capaz disso? E Jesus disse, isso eu sempre vi, estava dentro de você. Agora deu uma oportunidade para vir para fora porque eu quero tirar. Aleluia! Ele vai tirar as folhas, ele vai deixar a gente pelado aqui. Para quê? Para que andemos nu e não nos envergonhemos. Porque esse é o padrão. Essa foi a última frase do Éden na Bíblia. A última frase, a última menção bíblica dentro do Jardim do Éden. O homem e a mulher andavam nus e não se envergonhavam.
É quando um homem e uma mulher dentro do matrimônio entende que a mesma graça que me cobre é a mesma graça que de mim deve cobrir minha esposa. Amém? Eu estou percebendo que o negócio vai ficar violento aqui. Aleluia. Vamos orar um pouquinho, gente? Vamos orar um pouquinho? Eu gostaria que você pudesse fechar um pouquinho seus olhos, baixar sua cabeça e dizer: Senhor, Deus, tira as folhas. Não quero fugir de Ti, Senhor. Eu quero deixar-me ser encontrado por Ti. Nós queremos a Tua graça, o Teu favor, Pai. Não queremos viver no movimento de impressionar homens. Queremos estar aprovados diante de Ti. Por isso, Senhor, vem com o Teu sangue. Vem, Senhor. Tiremos as folhas de figueira, Senhor, para nos cobrir com o sangue do Cordeiro. Vem pelo Teu Espírito. A Tua palavra seja poderosa aqui para curar, para trazer luz às nossas trevas, para nos arrancar dos calabouços que mergulhamos, Senhor, para trazer entendimento a toda ignorância, Senhor. Quebra, Senhor, as fortalezas, meu Deus, que nos prende, lugares que visitamos, que nos fizeram, Senhor, lugares escuros, meu Deus, que nos fizeram cegos. Pai, vem com a Tua luz, Senhor. Nós nos abrimos, Pai, para que o Teu fermento venha levedar a Tua massa, Pai. Vem com o Teu favor e com essa graça, aquela graça inconfundível, a Tua compaixão, Teu perdão, Tua misericórdia, libertadora e curadora, remidora e redentiva, salvífica esteja nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Se não for pedir muito para você abrir a sua Bíblia em... aonde? Efésios capítulo 5. Tem alguns materiais nossos lá atrás. A maioria deles é na área da família, matrimônios. Tem sido um encargo do Senhor sobre as nossas vidas. E a gente, pastor da igreja local lá, um dos pastores do ministério Mevan na igreja local, e nós ministramos sempre pregando. Mas algumas palavras que o próprio pessoal, os pastores, entende que ela foi liberada com um peso, um encargo para o corpo de Cristo, que ela não era só circunstancial daquele momento, mas para o corpo. A pessoal da comunicação, então, edita, elabora, edita e produzem e depois transformam isso no material para que as pessoas tenham acesso. Obviamente que ele tem um custo, nós não conseguimos dar, ainda que seja um objetivo nosso futuro. Mas são materiais muito bem elaborados. Também o custo dele é baixo, é R$10 cada DVD. E seja abençoado e abençoe pessoas com essas palavras. Amém? Tem alguns... Eu quero dar pelo menos uns DVDs que tem aqui. Aqui fala sobre ministério vezes família, que é um desafio, essa balança de você ser próspero no ministério na mesma proporção que você é próspero na família. Parece que foi um desafio para muitos homens isso, e continua sendo até hoje. Um dos homens mais prósperos na Bíblia ministerialmente foi um homem chamado Ezequias. Ele foi um grande restaurador, chegou a provocar um grande principado, que era um principado da Síria, venceu. Foi um reformador litúrgico em Israel, mas ele não deu à sua casa atenção devida, e quando ele adoeceu, Deus falou: cara, você não vai viver não, você vai morrer, põe a tua casa em ordem, que você vai morrer. Eu não creio que Deus ia permitir a morte de Ezequias, como não permitiu. O que Deus estava mexendo com Ezequias é para que ele colocasse a sua casa em ordem. Por quê? Porque Ezequias, ele levantou o seu ministério num lugar muito alto e a casa ficou num padrão muito baixo.
E Deus falou, cara, sobe o nível da tua casa para equiparar, porque senão um vai implodir o outro. Por quê? Porque se você tiver um casamento forte, um casamento de sucesso, esse casamento vai suportar qualquer crise que você tenha no ministério. Agora, um ministério forte não suporta qualquer crise num casamento. Por isso que cada vez que Deus sobe um nível no seu ministério, Ele dá uma balançada na sua casa. E você tem um sentimento que regrediu na sua casa. Não, você não regrediu. Deus balançou para você subir um nível ali, para você ter um ministério sustentável. Amém? Porque no Brasil hoje, pregação não falta. Você entra na internet, irmão, tem palavras tão tremendas, tão maravilhosas. Mas homens que sustentam o seu lar como um padrão, um modelo, uma referência a ser seguido, está tão difícil. Por quê? Porque homens são infiéis a Deus? Não. É porque são tempos difíceis mesmo. E nós precisamos entender as prioridades de Deus. Amém? Irmãos, entendam uma coisa. Gênesis, Deus começa tudo com um casamento. Em Apocalipse, Ele vai acabar tudo com um casamento. Entenda os recados de Deus. A Bíblia começa com um casamento e vai acabar com um casamento. Amém? Deus escolheu uma esposa para casar chamada Israel, que nasceu um filho chamado Yeshua, cujo Ele arrumou uma esposa chamada igreja, e esse é o padrão de Deus. Portanto, não fuja daquilo que Deus tem. Toda a celebração de matrimônio é uma profecia acerca da vinda da boda do Cordeiro. Por isso nós não podemos mentir na terra acerca daquilo que o céu tem. Precisamos nos alinhar com o que o céu tem. Eu nem vou falar dos outros DVD, porque senão eu vou tomar muito tempo. Mas eu queria dar pelo menos os 4 DVDs. Tem um DVD que não é da área da família, fala na batalha da fé. Esse aqui chama-se Altar Matrimonial. São 2 DVDs. O valor é o mesmo, mas são 2 DVDs que fala sobre um altar matrimonial, o altar do leito. Aqui nós falamos do sexo e a sexualidade dentro do casamento, nas 3 esferas, espírito, alma e corpo. É uma realidade muito boa. Aqui fala sobre ministérios fortes e famílias fracas. Num outro aspecto, sobre a questão de homens que têm ministérios tão fortes, mas as famílias são fracas. Para não arrumar problema, porque eu sou visita, e visita tem que estar de bem com o povo. Eu quero dar esses 4 DVD para o pastor distribuir aí. Mas só visita, irmão. Se eu não causar uma boa impressão aqui, dá problema. Então, você... Caiu na mão ali. Eita! Ei, pronto. Já pegou, foi. Eita! Foi lindo, porque caiu na mão mesmo, né? Bateu aqui, bateu lá. Mas vamos combinar algo aqui entre nós. Eu não vou olhar para o relógio para não me sentir culpado, e você também não olha para não ficar de mal comigo. Por favor. É que aqui hoje eu sinto que vai ter prorrogação e vai para os pênaltis. Então, irmão, com a mesmo afinco que você grudou naquela televisão, depois do jogo, na prorrogação, no pênalti, você agarra aqui se passar do horário. Aleluia! Mas se você precisar sair, fique muito à vontade. Só saia discreto. Amém? Tenha liberdade, viu? Você é livre, Jesus já te libertou, então fica bem tranquilo. Efésios capítulo 5. Versículo 23. Essa palavra aqui ela é repetida, irmãos, pelo menos umas 5, 6 vezes na Bíblia. Ela está no primeiro livro do Antigo Testamento. Ela está no último livro do Antigo Testamento. Ela está nos evangelhos falada por Jesus. E ela está também nas cartas de Paulo, explicada por Paulo. Jesus, de tempo em tempo, séculos e séculos,
milênio depois de outro milênio. A Bíblia, ela de tempo em tempo, Deus fez questão de pontuar que esse princípio não muda para ele. Versículo 23. Porque, versículo 23, não, perdão, deixa eu me achar. É o versículo 31. Eu ia ler desde o 22, mas eu preciso ganhar tempo. Versículo 31 diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ser-lhe-ão uma só carne. Você vê que esse versículo, ele está em Gênesis, está em Malaquias, está nos Evangelhos, está nas cartas. Deus não muda o seu princípio. Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Irmãos, eu sei que isso é um princípio conhecido de todos, mas eu gostaria de reforçar algumas coisas aqui. Reforçar a respeito desse homem que foi no terceiro céu para ter essa revelação aqui. O apóstolo Paulo foi um homem que andou em altas revelações. E é muito interessante, porque ele não só foi por si, ele não tinha necessidade pessoal disso. Por quê? Porque Paulo não era casado. Mas houve clamores da terra. Quando ele começa 1 Coríntios capítulo 7 explicando sobre casamento, versículo 1 começa assim: acerca do que vos me escrevestes, ou seja, ele vai falar das demandas do casamento, porque a igreja começou a perguntar a Paulo isso e aquilo. Paulo foi ao terceiro céu, Paulo ouviu coisas e ele trouxe uma revelação tão tremenda. Por isso que, e Paulo não era casado. Paulo teve que ir no terceiro céu mesmo, ele teve que aprender demandas que não diziam respeito a ele, por isso. Só que tem coisas, irmãos, é muito interessante, tem coisas que por mais que você vá no terceiro céu, pode ir no 10º. Se você não tiver um pouquinho de experiência na sua vida, mesmo um anjo falando, você não consegue entender. Ele diz aqui, Paulo, que o homem devia amar a mulher como Cristo amou a igreja. É tão interessante porque ele foi. Pedro, que já era casado. Bom, quando eu li isso aqui, eu comecei a ler a Bíblia inteira. Quando eu cheguei em Efésios, quando eu li Paulo dizendo que o marido tinha que amar a esposa como Cristo amou a igreja, eu disse: Deus, aí o Senhor pegou pesado. Isso eu não dou conta. Para mim era a coisa mais difícil que a Bíblia me pedia. Amar minha esposa na medida que Cristo amou a igreja. Eu achei que era a coisa mais difícil até chegar aqui quando Paulo grita isso. Eu disse: meu Deus. Mas quando eu fui ler 1 Pedro, lá na frente Pedro, eu achei que o mais difícil Paulo tinha pedido. 1 Pedro capítulo 3 versículo 7 diz que um homem tem que entender a esposa. Poxa, daí eu que achei. E foi bom. Aí me salvou o versículo de Paulo. Porque, irmão, tem algo que você não entende. Aí você ama. Pronto. Quem é que vai entender a esposa na TPM? Nem ela não se encontra, irmão. Você vai entender como. Ama. Vai para Efésios. Porque não dá para cumprir Pedro. Vai para Efésios. Você sabe que a minha Lulu, ela não tinha esse negócio de TPM. Nunca teve. De uns anos para cá passou a ter. E aquilo causou estranheza em mim. Porque eu digo: Deus, ela nunca tinha isso. A mulher meio que, sabe aquela pipa de rabiola, quando perde a rabiola, a pipa fica meio alvoroçada, a mulher na TPM mais ou menos assim. Ela fica mais nervosa e tal, e não é uma característica dela. Eu disse: Deus, o que é isso? Pelo menos 3, 4 dias por mês eu tenho que enfrentar essa tribulação. A minha esposa fica estressada. E o Senhor, irmão, nunca fala muito sério com Deus, porque Ele responde na mesma medida. Deus falou: meu filho, é porque você está sendo um marido melhor para ela. Antes, os 30 dias de estressado era seu, você não dava nem espaço, agora já pode ser 3 dias dela. Eu disse: ó Deus, vamos mudar de assunto. Porque tem homem que ele é tão estressado que os 30 dias dele, a esposa não tem chance de ter 3. Irmãos, marido, na medida que ele vai ficando no padrão de Cristo, a esposa vai podendo ter algumas coisas que é do universo da mulher.
Você já viu mulher que apanha, engravida, tem uma mulher que apanha, marido, quando ela engravida, você já viu ela tem enjoo, desejo? Não esquece, não tem nada disso. Ela não tem direito de ter essas coisas da mulher. Por isso, a sua mulher tem TPM, ela enjoa, se ela engravida, quer comer tijolo, deixa, ela pode ter essas coisas, porque ela tem um marido num padrão que ela pode ter esse tipo de demanda. Tá tudo bem aí, gente? Significa que você está melhorando como marido. Se ela não tem, não necessariamente você. Talvez você está sendo abençoado. Mas na medida que um homem se afeiçoa ao caráter de Cristo, a esposa, a mulher, ela pode ter os desmandos dela, que às vezes lhe é peculiar. Amém? Mas Paulo, irmãos, ele foi num lugar alto em Deus para entender sobre casamento. E ele volta dizendo, no terceiro céu, ele volta dizendo que assim como é o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. E você pode entender isso como uma coisa meramente alegórica. Mas Paulo faz uma afirmação. Ele diz que assim como é o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. Paulo está dizendo e trazendo uma informação muito poderosa. Paulo está falando que o seu casamento, ele é muito mais vertical do que você pensa. Paulo está dizendo o seguinte: assim como está esse marido e essa esposa, é desse jeito que está Cristo e essa igreja. O casamento, ele é muito mais horizontal do que nós imaginamos. Deus, quando ele construiu o casamento, Deus, quando elaborou e manifestou um matrimônio na terra, Deus tinha uma coisa em mente: evangelizar a terra a respeito do único casamento que Deus fez e que não era o de Adão e Eva. Bom, Deus só ministrou um casamento, Deus só fez um casamento, e não foi o de Adão e Eva. O casamento que Deus fez foi antes da fundação do mundo, o de Cristo e a igreja. Quando Deus manifesta o casamento no homem, Adão e Eva, Deus estava querendo manifestar para o mundo, para essa terra, a respeito de Cristo e a igreja. Por isso que todo matrimônio tem uma missão na terra: evangelizar a terra sobre Cristo e a igreja. Por isso que um casamento fora do padrão de Cristo e a igreja, ele mente para a terra sobre o verdadeiro evangelho que Deus quer anunciar na face da terra. Porque para Deus, Paulo traz essa palavra dizendo: assim como é marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Quando Deus manifesta esse matrimônio na pessoa de Adão e Eva, ali tem todo um evangelismo profético sobre o grande casamento, o de Cristo e a humanidade, o de Cristo e a igreja. Por isso que quando Deus forma Adão, quando Deus quer transformar Adão no marido, Deus tem um propósito chamado casamento. A Bíblia diz que Deus leva o homem a um profundo sono. Agora, importa pensarmos o que é, na Bíblia, um homem entrando num profundo sono. Porque para a palavra de Deus, quando uma pessoa morre fisicamente, ela, no âmbito da eternidade, ela não morreu. Ela dormiu. Não é assim que a Bíblia diz? Não. Quando Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, o que Jesus diz? Lázaro dorme. Ele sabia que ia ressuscitar a filha de Jairo, diz: a menina dorme. Por isso que o próprio Paulo, quando fala a respeito da ceia, diz: gente, muitos de vocês estão doentes, e já tem aqueles que já dormem, por causa que não discernem a ceia. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, falando sobre ressurreição, sobre arrebatamento, ele diz: irmãos, acerca dos que já dormem, não quero que sejais ignorantes. Por quê?
Porque aquele que está em Cristo já não morre mais, já passou da morte para a vida. Quando morre, a Bíblia diz que ele dormiu. Amém? Ele dormiu, porque já está no campo da imortalidade. E quando Jesus leva Adão ao profundo sono, a morte ainda não existia. Por quê? Porque o pecado ainda não houver entrado no mundo. Se o pecado não houver entrado no mundo, a morte também não entrou no mundo. Quando a Bíblia diz que Deus levou Adão a um profundo sono, a Bíblia está dizendo que Deus matou Adão. Deus matou Adão. E quando Deus mata Adão, Deus rasga Adão no lado. E ele enfia a mão lá dentro. Ele traz um punhado de matéria-prima de dentro de Adão para formar Eva, a sua esposa. Agora, uma coisa é o Adão humano, outra coisa é o Adão profético. Uma coisa é o marido humano, Adão, outra coisa é o marido que Jesus quer mostrar, que Deus quer mostrar. Uma coisa é a Eva, a esposa humana, outra coisa é a Eva que Deus quer mostrar. Porque Deus leva Adão a um profundo sono, mata esse homem. Quando rasga ele no lado, ele está sinalizando profeticamente, porque mais tarde, anos depois, o último Adão, o próprio Jesus, ele está na cruz e ele morre na cruz. Agora importa dizer que não foi os romanos que mataram Jesus e nem tampouco os judeus. Por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías que a Deus aprouve moê-lo. Quem matou Jesus na cruz foi Deus, foi o seu pai. Por isso ele disse para Abraão, Abraão, mata o seu filho Isaque. Deus estava dizendo, eu estou me revelando em você e quero revelar o meu filho em Isaque. Isso é algo profético. Deus matou Jesus na cruz. E quando Deus mata Jesus na cruz, na verdade, Deus leva Jesus a um profundo sono. E quando eles chegam para acelerar o processo de morte de Jesus, eles vêm para quebrar suas pernas, para acelerar o processo de morte, porque era Páscoa e ele não podia prejudicar a festa. Quando ele chega lá, eles veem aquele menino, aquele homem na cruz, já está morto. Mas, por garantia, uns carrascos, para cumprir a profecia, eles pegam e furam Jesus no lado. Pega uma lança e rasga Jesus no lado. E quando rasga Jesus no lado, sai água e sai sangue. Nasce a sua esposa. Pelo sangue da redenção, pela água da palavra, nasce a igreja, a esposa de Cristo. Ali a realidade do matrimônio acontece, porque Adão e Eva estavam prefigurando o casamento que Deus queria mostrar na face da terra, o de Cristo e a igreja. Porque essa é a proposta do seu matrimônio. Que Deus possa revelar diante dos seus filhos, você que é casado, o Cristo e a igreja. Agora, tem solteiros nesse lugar, que poderiam me perguntar, o que isso poderia lhe acrescentar? Isso pode acrescentar você que é solteiro, muito mais do que a muitos que são casados aqui. Por quê? Porque nós estamos tentando resolver problemas de casamento, mas resgatando o fundamento espiritual do matrimônio. E se você que não casou ainda, entendendo o fundamento espiritual do matrimônio, você pode entrar para realizar aquilo que Deus estabeleceu. O de Cristo é a igreja. Por isso que, quando em o grande espetáculo de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos, que um cemitério se transforma num grande exército. E muitos teólogos defendem que ali é o grande avivamento da última igreja na face da terra. O que acontece? A primeira fase, a primeira manifestação de restauração do Vale dos Ossos Secos, a grande igreja que se levanta como um exército, saindo do lugar de morte, é que cada osso se junta ao seu osso. E quando você vai ver a lei da primeira menção, onde a verdade implícita de Deus está ali tão poderosa, você vai ver que a primeira vez que a Bíblia fala sobre o osso que junta ao osso, você vai ver Adão dizendo para Eva, osso dos meus ossos, carne da minha carne. O que nós queremos dizer é que não haverá uma igreja que se transforme num grande exército se antes os matrimônios não forem corretos no padrão de Deus. Um verdadeiro evangelismo poderoso, de impacto numa cidade, não está naquele que você faz na praça, mas se na igreja tem matrimônios que expressem Cristo e a igreja, a eternidade de Deus. Porque o Adão humano é uma realidade, mas o Adão profético é o de Cristo e a igreja. Por isso que Deus pega Adão, e Deus
mata aquele homem. Rasga ele num lado. Rasga, sai sangue. Porque Deus está falando que casamento é uma aliança de sangue. E ele enfia a mão lá dentro daquele homem. E ele traz uma matéria-prima para formar a sua esposa. Como a igreja nasce de dentro de Cristo. Porque Deus não dá ao homem uma esposa. Deus dá ao homem uma mulher. A esposa, Deus constrói dentro da mulher com aquilo que ele consegue tirar de dentro do homem. Porque isso é um princípio do jardim do Éden. Por isso que às vezes é até difícil a gente falar muito mal da esposa. Porque em tese bíblica é o que Deus está conseguindo tirar dentro da gente. E como que se faz? Como que um homem pode dar para Deus uma matéria-prima para construir dentro da sua mulher uma esposa? Porque a Bíblia diz que Jesus a si mesmo se entregou por ela, para devolvê-la a si mesmo, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Como que um homem pode dar para Deus o que Deus precisa para construir dentro da mulher a esposa que ele deseja? Todo homem que se deixa ser morto por Deus dá para Deus o que Deus precisa para Deus construir dentro da mulher a esposa que esse homem deseja. Irmãos, entendam uma coisa. Adão nasceu fora do Éden. Quando ele fora do Éden, ele não tinha um ambiente de Deus. Ele não tinha um ambiente de Deus. Até que Deus deu para ele o jardim do Éden, um ambiente para ele viver com a sua família, um ambiente para viver com a sua casa. Fora do jardim do Éden, ele não tinha um ambiente de Deus para viver com a sua família. Mas também não precisou morrer. Dentro do jardim do Éden, ele recebeu um ambiente de Deus, mas precisou morrer. Por quê? Porque o que cura, transforma e dá um matrimônio, um lugar, um matrimônio saudável, um matrimônio feliz, não é o quanto que um homem e uma mulher são bonzinhos, mas quanto que um ambiente de Deus existe para eles viver dentro da sua casa. Porque eu tentei procurar, pesquisar como homem e mulher se encontravam no jardim do Éden, aquele casamento perfeito, porque existe palpavelmente, notoriamente, dois matrimônios, um dentro do Éden e um fora do Éden. Dentro do Éden, osso dos meus ossos, carne da minha carne, fora do Éden, essa mulher que o Senhor me deu. Até hoje isso não mudou, é um princípio para o nosso dia a dia. Um casamento que vive dentro de um ambiente de Deus. As pessoas são imperfeitas, mas o casamento é maravilhoso. Agora, fora do jardim do Éden, não importa o quanto que você sabe de Bíblia, o quanto que você é psicólogo, o quanto que você é maduro, o quanto que você é intelectualizado. Fora do jardim do Éden, você vai sempre entrar no mesmo padrão. O culpado é o outro. Por isso que o Adão humano, fora do jardim do Éden, disse a culpa é dela. Mas o Adão de Deus disse, a culpa é minha. Quando Deus falou, o homem está caído, então aquele homem chamado Jesus disse, a culpa é minha, eu levo a culpa. E isso está em Adão. A Bíblia fala, irmãos, que em Timóteo, a Bíblia fala que não foi o homem que foi enganado, a mulher foi enganada. Está escrito em outra tradução dizendo que o homem não foi seduzido, a mulher foi seduzida. E quando a gente olha, a gente vê por onde começou. Por que a Bíblia diz que não foi o homem enganado? Se o homem não foi enganado, por que o homem comeu? O Adão humano, ele comeu. O Adão humano pecou contra Deus, mas não profético. Porque o Adão, que simbolizava o Adão profético, quando a mulher come o fruto que não devia comer, ela conhecia a sentença. E ela vem para o seu marido e diz, Adão, eu comi do fruto que não podia. E Adão disse, Eva, você vai morrer, você sabe, você vai perder o jardim. Sabe o que Eva disse? Não. Eu não vou morrer, porque eu
comigo. Eu vou morrer a hora que eu me separar de ti. Porque alguém só morre quando você é desligado da sua origem. Você nasceu de Deus, mas eu nasci de você. Eu só morro se eu me separar de você. E agora Adão tinha uma causa na mão. Deixava a mulher morrer. Então ele fez uma escolha. Ele comeu do fruto também, para morrer com ela. Porque foi isso que Cristo fez. Quando o homem pecou, por causa do comer do pecado e morreu, Cristo veio, comeu do pecado e morreu também, para que o Pai, ressuscitando a Cristo, a igreja, sua esposa, também pudesse ser ressurreta. É por isso que estamos aqui. Por isso o Adão humano pecou por desobediência, mas o Adão profético, que ele comeu por fidelidade a uma aliança. Porque o conceito de aliança, de casamento de Deus, está distante do nosso. E por isso que, até hoje, a Bíblia fala, quando você olha para Gênesis, quem fez a besteira toda? Foi a mulher. Mas a Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo. Não diz que entrou pela mulher. Porque Deus deu o jardim do Éden para o homem e disse, eu quero que você cultive e você guarde esse jardim. E antes do diabo entrar na serpente, precisou entrar no jardim. Porque pelo homem o pecado entrou no mundo. E pelo pecado entrou a morte. E até hoje o princípio de Deus é esse. Quando você olha para o jardim do Éden, Deus começa a ensinar sobre o casamento da eternidade que Deus quer estabelecer para o homem e para a mulher. Quando um homem se deixa ser morto por Deus, então ele começa a dar para Deus o que Deus pode construir dentro da sua esposa. E esse é um princípio difícil, pastor. Por isso que os carrascos vieram para quebrar os ossos e não puderam. Porque havia uma profecia dos seus ossos, nenhum foram. E por que não puderam quebrar os ossos? Porque os ossos pertenciam ao corpo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. E aquele corpo ia passar pela ressurreição, e você não pode ter ressurreição sobre um corpo com ossos quebrados. Porque aqui tem um princípio. Quando os carrascos vêm para matar o corpo, se o cabeça já morreu, o corpo é poupado. Homens que se deixam matar por Deus, se deixam Deus matar, sua esposa é poupada. Deus deu isso ao homem. Deus deu uma capacidade ao homem. Deus dá ao homem um ambiente chamado Jardim do Éden. E junto com aquele ambiente, Deus deu um poder para o homem. Irmãos, existe um princípio de Deus. Agora aquele homem recebeu poder para governar, para liderar no Jardim do Éden. E ali ele recebeu de Deus o que Deus dá para toda pessoa sobre o lugar que ela foi chamada para ter autoridade. Toda pessoa tem o poder de determinar a atmosfera do ambiente que Deus deu para ele governar. Eu vou repetir isso. Toda pessoa recebe de Deus poder para determinar a atmosfera do ambiente que Deus deu para ele governar. Eu já citei esse exemplo em outro lugar, mas vou citar aqui porque foi algo que aconteceu comigo, meu segundo emprego. Eu trabalhava numa empresa grande que tinha mais ou menos o tamanho desse galpão. Tinha um balcão de vendas de fora a fora e outro balcão de vendas de fora a fora também. Aquilo era cheio, minha cidade é pesqueira e nós vendíamos peças pequenas para os barcos, parafusos, esse tipo de coisa. E aquilo, nós começávamos a trabalhar às 7 horas da manhã. Perto das 10 o patrão chegava. E aquela empresa, clientes, balcões tudo atendido, cheio de gente, tudo funcionando muito bem. Lá pelas 10 horas aquele homem entrava o carro no pátio da empresa. Alguém dizia, o chefe chegou. Rapaz, quem estava sorrindo para o cliente parava de sorrir. Quem estava tranquilo já ficava tenso. Todo o quadro de funcionário ficava tenso. E eu pensava comigo, que poder que tem esse homem. O cara chegou de carro no estacionamento, nem entrou na empresa, já teve o poder de mudar toda a atmosfera daquele ambiente. Por quê?
Porque ele recebeu de Deus aquela empresa para ser o governo dela. E Deus dá a todo homem, a toda mulher, poder para determinar a atmosfera do ambiente que ele foi chamado para governar. Por isso que tem homens que às vezes a casa está num dia difícil. Às vezes a mulher não pode trabalhar porque um filho não pode ir para a escola porque amanheceu doente. O outro filho, porque o irmão está doente, também não foi trabalhar. Fica em casa incomodando. A esposa preocupada porque não podia faltar aos trabalhos. Daqui a pouco o menino que não estava doente chuta a bola no vizinho, quebra alguma coisa lá no vizinho, o vizinho vem brigar. Fica aquela confusão, daqui a pouco queima o chuveiro. Daqui a pouco chega alguma correspondência para cobrar uma conta que já foi paga e a casa está atribulada. E de repente, quando chega o final da tarde, que aquele marido vai chegando em casa, que o carro entra na garagem, aquela mulher diz: oh, graças a Deus, o pai de vocês chegou. E nada foi resolvido, mas um sentimento de segurança e resolução assume o ambiente, porque aquele homem, por ser governo da casa em Deus, ele simplesmente chegou e ele mudou toda a atmosfera do ambiente. Existe aquele quadro que às vezes está bem em casa, a esposa está bem em casa, as crianças estão bem, está todo mundo brincando, conversando. Final da tarde o homem chega na casa, ele chega com o carro, a esposa já diz: olha, gente, crianças, o pai de vocês chegou. As crianças estavam brincando, já param de brincar. A mulher já fica tensa, o cachorro vai para debaixo da pia, tudo muda naquele lugar. Por quê? Porque Deus deu para toda pessoa poder para determinar a atmosfera do ambiente que ele foi chamado para governar. Eu queria fazer uma pergunta para os maridos aqui, e eu proíbo você, mulher, de respirar nessa hora. Não se mexe, não pisca, não faça nada. Quando você chega em casa, que atmosfera você aciona no ambiente da sua casa? Porque Deus deu, irmãos, para o homem que governa a casa, o poder de determinar a atmosfera do ambiente daquela casa. E Deus deu à mulher o poder e a capacidade de fazer a manutenção desse ambiente. Aliás, irmãos, eu me assusto com o poder que Deus deu para a mulher. De fato. Irmãos, Deus deu à mulher o poder, e a Bíblia diz que a mulher tem o poder de edificar uma casa e tem o poder de derrubar uma casa. Irmãos, isso é um poder muito alto. Pastor, sabe o que eu penso que aconteceu no Jardim do Éden? Não está escrito, pode ser uma heresia, mas é assim que eu acredito. Eu acredito que o diabo começou a estudar Adão para derrubar Adão e não conseguia. Diz que cara fiel a Deus. O diabo fez várias armadilhas e ele não caía. Eu acho que o diabo fez uma reunião no inferno e disse para os demônios: olha, gente, eu não consigo derrubar esse homem. E os demônios perguntaram: o que vamos fazer então? Vamos continuar estudando. Uma hora ele deixa um furo. Passou um tempo, o diabo faz outra reunião com os demônios e disse: gente, vamos derrubar esse cara. Mas seu diabo, o senhor não falou que o senhor não tinha poder para fazer isso? O diabo disse: realmente eu não tenho, mas eu descobri quem tem. Quem? A mesma pessoa que tem poder para deixar esse homem em pé, certamente terá poder para derrubá-lo. Deus deu isso para a mulher. Deus deu à mulher um poder. A mulher tem um poder de mandar no homem e fazer ele acreditar que é ele que manda. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sempre achei, pastor, que a mulher sábia era uma. E que a mulher não sábia era outra. Na minha cabeça, eu sempre achei que funcionava assim. Mas depois de muitos aconselhamentos, a gente foi descobrindo que não. E numa experiência que eu tive com a minha Lulu, eu já contei isso em outro lugar também.
eu não só descobri que eu tive a certeza que não é uma mulher sábia e a outra que é tola. Um dia, irmãos, nós tínhamos um carro, fazia 6 anos que a gente tinha um carro popular. Os irmãos quiseram nos abençoar, nos ajudar e nos deram um carro bom, pastor. O carro desse que a gente dirige lá em cima. Eu nem tinha condições de ter aquele carro, mas os irmãos quiseram abençoar, ajudar, eu digo, então vamos para frente. E nós compramos aquele carro e tinha poucos meses a gente tinha um carro, era mês de julho, frio, 6 e pouco da tarde, escuro, chuva, frio. Eu entrei no carro e eu ia para o Mevan, tinha culto, era uma quarta-feira. A Lulu sentada no lado, a Isabel atrás, depois a Lulu, ela ia assumir o volante e ia levar a Isabel no inglês, no centro. E eu estou ali, levando, mas chuva. Então era muito movimento de carro, porque na nossa cidade tem muita moto. E bicicleta, porque ela é plana. Aquele dia todo mundo andando de carro, movimento, horário de pico. Vidro querendo embaçar. Eu disse, amor, olha que movimento louco. E você ainda vai para o centro. É mais movimento ainda. Linda, tu vai com cuidado. Eu estou indo para o Mevan, estou explicando para ela. Bom, tu vai com cuidado, presta atenção, tal. E de repente ela emudeceu. Eu já não estava falando nada, mas a mulher faz um silêncio que grita aqui dentro da gente. Quantos homens sabem o que eu estou falando? Obrigado, irmão. Obrigado por esse companheirismo. E eu disse, amor, o que houve? Ela falou, nada. Eu disse, não, linda, por favor, fala. O que aconteceu? Eu não sei o que eu fiz. O que aconteceu? Ela disse, 2 vozes falaram dentro de mim. Eu digo, meu Deus, vamos expulsar um. Pensei, mas não falei nada, porque eu já estava tensa. 2 vozes falaram dentro de mim. Tá, e o que falaram? A primeira voz disse assim, o que houve? Há 6 anos com um carro popular, você nunca me deu nenhuma instrução de cuidado. Agora que compramos um carro novo, você acha que eu não tenho condições de andar com ele no movimento, não? Volta para o carro velho. Pelo menos você não vai ficar me regulando. Eu disse, que violência, eu pensei. E eu agora curioso para saber o que a outra voz disse, mas com medo já. Eu perguntou, amor, a outra voz o que disse? A outra voz disse assim, você está cuidando de mim, meu amor? Aquele dia eu tive a certeza que toda mulher tem dentro de si a tola e a sábia. Ela escolhe qual que ela aciona. Ela sabe qual que ela aciona para fazer a manutenção. Vou falar uma coisa para vocês. O movimento feminista, que é o machismo ao contrário, trouxe muito prejuízo para as mulheres da igreja. As mulheres se modernizaram de tal forma. E o problema é que esse humanismo que se instalou, que ainda busca dizer que o homem evoluiu. Você já viu que o homossexualismo e todas essas coisas, a defesa é que o homem evoluiu. Irmão, se o homem evoluiu, se a humanidade evoluiu, por que tem mais violência? Se a humanidade evoluiu, por que a gente tem que estar com as nossas casas cheias de grade? Se a humanidade evoluiu, por que você não pode soltar o seu filho na rua? Irmão, dizer que a humanidade evoluiu é a mesma coisa que você dizer que os canibais evoluíram, porque agora estão comendo gente de garfo e faca. Não, queridos, só modernizaram, não evoluíram. Só modernizaram. E a modernidade roubou muita coisa, principalmente roubou a mulher moderna. Roubou da mulher a mulher virtuosa. Vou falar uma coisa para você. A necessidade de todo homem marido, todo homem marido, o seu marido, ele tem a mesma necessidade que todo marido tem. A maior necessidade de um homem, de um marido, é que essa mulher precise dele. Os homens estão perdidos porque a mulher moderna, mesmo que ela não abra a boca, todo dia ela comunica que não precisa do marido. E o marido, você quebrou a espinha dele no meio se você não precisa dele.
Ele só se sente alguém, ele só se vê alguém. O seu valor está no fato de que se a mulher precisa dele. Por isso, uma das coisas que a modernidade roubou da mulher, e a mulher virtuosa tem, é a habilidade de ser bobinha. A mulher sabe, a mulher virtuosa, ela tem a habilidade de ser bobinha, mas isso, para a mulher moderna, é burrice. Isso para a mulher moderna, irmãos, tem mulher que ela está falando a mesma coisa para o marido o ano todo. Lá um dia ele tem uma luz sobre aquele assunto, de tanto que ela falou, e ela vem e diz para ele assim: amor, sabe de uma coisa, nós vamos fazer é isso. A mulher moderna vai dizer: não acredito que agora que você chegou, estou te falando isso o ano inteiro. A virtuosa vai dizer: amor, que ideia fantástica, lindo, nós vamos fazer isso. Ninguém tinha pensado nisso até agora. Ele precisa disso. Ele precisa disso. O homem, a maior necessidade dele é que a mulher precisa dele. E a mulher moderna comunica que não precisa dele. Todas as ações dela. Recente, uma irmã estava falando de quanto que o marido dela, quando se perde no carro, ele não perde informação. Ele não perde informação. Até diz que é por causa disso que Moisés levou 40 anos para achar a terra prometida, porque não perdeu informação. Por que não perde informação? Porque o homem é nato dele, Deus colocou dentro dele a incumbência de liderar. E a esposa quer ajudar. Quando a esposa vê ele já passando a terceira vez do mesmo lugar, ele disse: amor, pede informação. Ele disse: não, eu conheço aqui, mas mudou o trânsito. Quando já é a quarta vez que ele passa, daí ela vê um guarda, ela vê um homem assim, ela disse: amor, aquele homem ali tem uma cara de quem sabe o lugar que nós vamos. E ele vai ficando nervoso, brabo, por quê? Porque na cabeça dela, ela está auxiliando, sendo ajudadora idônea. Na cabeça dele, a que ela comunica é seu incompetente. Você é um incompetente, você não tem condições de nos levar nos caminhos que é no destino. Por quê? Porque o homem tem necessidade disso, a modernidade, o movimento feminista. Você sabe, irmãos, os desenhos animados, todo o seriado americano de comédia ridiculariza o homem. Você vê um babysauro com a frigideira na mão dizendo: não é para mãe, não é mamãe. É engraçado de rir, mas a sua criança está assistindo aquilo e está aprendendo a ridicularização do pai dela. É demônio. É demônio. Irmãos, existe um padrão do céu para nós vivermos. Existe um padrão. Assim como marido e esposa, assim é Cristo, e aí, igreja. Hoje, a gente precisa gastar um caminhão de argumento para dizer para a mulher que ela precisa ser submissa ao marido. Irmão, sabe por que a mulher precisa ser submissa ao marido? Sabe por quê? Porque está na Bíblia, acabou. Não está na Bíblia, cumpre. Você é filho de quem? Filho de Deus? Então cumpre a Bíblia. Está na Bíblia. O problema é que a cabeça de muita gente e de alguns homens ignorantes que usaram a Bíblia para subjugar a mulher. Submissão é anulação. Mas não é. Porque a Bíblia diz: assim como é marido, esposa, assim é Cristo, e aí? E qual é a palavra para a esposa de Cristo? A palavra para a igreja é: se você andar em submissão a Cristo, você fará não só as obras que Ele faz, mas fará maiores que Ele. Logo, a submissão na vida de uma mulher não é anulação, mas potencialização de autoridade. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo, e aí, igreja. Nós
precisamos discipular os matrimônios pelo céu. Aquilo, irmãos, que Deus criou, só Deus é que pode nutrir. Aquilo que o céu criou, só o céu pode ensinar. Matrimônio não nasceu de uma era, de um povo, de um rei. Matrimônio foi algo que Deus criou. E o que Deus criou, só Deus pode sustentar. O que o céu criou, só o céu pode ensinar. E nós estamos vivendo nos ensinos, nos padrões da terra, uma coisa que o céu criou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode aprender sobre o corpo humano com a terra. Quer saber a anatomia de um corpo humano? Pode aprender com a terra. Entra na faculdade. A medicina vai te ensinar, os médicos vão te ensinar. Eles vão pegar um corpo, colocar numa maca e vão estudar o corpo. Por quê? Porque o corpo Deus fez da terra. E o que a terra fez, a terra pode ensinar. Agora o que o céu fez. Irmão, o corpo do pastor Everaldo, o homem pode ensinar. Agora, o Everaldo que Deus soprou dentro desse corpo, cara, isso só o céu pode fazer. Porque o que o céu criou, só o céu pode ensinar. Casamento foi algo que Deus criou. Você não vai ter sustentação nele, com os padrões da terra. Por isso que para viver o casamento de Deus, você não tem que ter... O que precisa, irmão, para viver um casamento de Deus? Ter diálogo? Ser amoroso? Ser carinhoso? Não, para viver o padrão de Deus no casamento tem que ter fé. Pronto. Precisa ter fé. Tem que ter fé. Senão, por quê? Porque o justo viverá da fé. O que Deus criou, você vive da fé, você não vive de outra coisa. Amém? Você imagina, quando a Bíblia diz para uma mulher, uma esposa, a Bíblia diz, se uma mulher tem um marido que não obedece a palavra, não é que não conhece, é que não obedece. Que pode ser que ele conheça, mas não obedece. Que a mulher cerre os seus lábios, porque vai ganhar ele sem palavra. O que uma mulher precisa para viver isso? Ser boazinha? Não, precisa de fé. Precisa de fé. Porque ela pensa, como eu vou ficar quieta? Falando do jeito que eu falo, ele já faz o que faz. Se eu ficar calada e ainda fazer como o pastor Juscelio fala, leva a toalha no banheiro e põe o lanchinho na mesa, aí pronto, aí ele vai achar que tá bom. Aí vai achar que eu estou assinando embaixo. Aí ela tem mais fé para acreditar que ela pode mudar alguma coisa se ela acionar seu braço, do que se ela crê que se ela cala, Deus faz. Mas ela vai num culto de mulheres, seminário de mulheres, escuta isso. E ela tem fé, e vem para casa e faz isso. 1 dia, 2 dias. Ela tem fé para iniciar, mas não tem fé para permanecer. A Bíblia diz que se a mulher ficar calada, bom, se não tem um homem inteiramente transformado, não tem uma mulher inteiramente calada. Uma coisa vai sempre trabalhar em detrimento da outra. Se um homem não aprender a morrer, para Deus tirar uma mulher dentro dele, e a mulher não aprender a se submeter, bom, pode jogar cadeira em mim, joga tomate, faça o que quiser. Mas eu prefiro que você tenha no seu espírito um recebimento do padrão de Deus. Porque senão nós vamos trabalhar para a ausência de conflitos. A ausência de conflitos não é presença de paz. Irmão, casamento feliz não está na vida de um marido e de uma esposa que não briga. Casamento feliz está na vida de um homem e de uma mulher que aprenderam a brigar. Aprender a brigar. É a lei da unidade. Que trabalham para ter um ambiente de Deus. Irmãos, esse negócio que marido é cabeça, mulher não sei o que, isso tudo está depois da queda. Antes da queda, não tinha regra nem para o homem nem para a mulher. Porque a Bíblia, antes da queda, não ensina como homem e mulher se relacionavam. A Bíblia, antes da queda, ensina que homem e Deus se encontravam. E aonde homem e Deus se encontram, não precisa apostila de casamento. Por quê? Porque a honra é que prevalece. A honra que prevalece, porque os dois honrando a Deus, é impossível que eles não vão viver bem. Quantos estão comigo? Se um homem e uma mulher honram a Deus,
É a honra que prevalece. Tem gente, irmãos, que às vezes olha para a nossa vida, nosso casamento. Não sei se foi um irmão que, acho que foi, não lembro, uma pessoa que me falou, pastor, você e a sua esposa, vocês são maduros no casamento, vocês devem ter um lastro de tolerância grande um com o outro. Cara, estás enganado. Não temos, não. Muito pelo contrário, pequenas coisas no nosso relacionamento nos ofendem. Aí, pastor, mas eu não achava que era assim, não. Eu achava que vocês eram maduros. Eu digo, querido, entenda uma coisa. Quanto maior é o nível de honra dentro do casamento, pequenas coisas são muitas coisas. Agora tem gente, não tem casal que está indo para o culto, no carro, no caminho para o culto. Eu sou burro, sou a égua, não sei o quê. E está tudo bem, estaciona ali, entra e vão adorar. Já vive um nível de desonra tão grande que isso nem afeta. Se não tiver fratura exposta, nem é briga. Não, meu irmão, num ambiente de Deus, num ambiente de honra, poucas coisas são muitas coisas. Um dia eu estava no meu espírito perguntando, Senhor, tantos homens erraram tão feio e tiveram avanços contigo, quem diga Davi. Agora, Moisés cometeu um erro, e não pôde entrar na terra prometida. E Deus me fez procurar na Bíblia. Quantos homens ou mulheres tem na Bíblia que a Bíblia diz que andava com Deus face a face? Que é o nível de honra, de relacionamento, de acesso. Determina que pequenas coisas são muitas coisas. Pequenas coisas são grandes coisas. Por isso nós precisamos viver o padrão de Deus e aprender com Deus. Irmãos, um casamento saudável que a gente procura ter dia a dia, não está com um homem bonzinho, uma mulher bonzinha. Não. Mas um homem e uma mulher que por meio do quebrantamento procuram um ambiente de Deus. Porque no ambiente de Deus é aquilo que Deus falou para Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não é que ele passava a ser perfeito, mas é que a presença tampa as imperfeições. A presença tampa as imperfeições. Por isso o homem e mulher andavam nus e não se vergonhavam. Por quê? Porque num lugar, com um ambiente de Deus, a mesma graça que me cobre vai me levar a cobri-la. A mesma graça que a cobre vai me levar a cobri-lo. Por isso que na restauração do Vale dos Ossos Secos, o último nível é que nasce a pele. É quando o homem e mulher se cobrem, andam nus e não se vergonham. Porque não desnudam um ao outro. Quando tem um assunto que nasce um conflito, eles discutem aquele assunto. Não vem com aquela conversa, mas tu também. Não desnuda. Não desnuda. Quando tem uma briga, um conflito, não levanta o extrato de uma conta corrente passada. Não, discute aquele assunto. Porque casamento saudável não é sobre quem não briga, mas com quem aprendeu a brigar. Que traz um ambiente de Deus, ou um padrão de Deus. Na verdade, casamentos, irmãos, que têm muitos conflitos. Pasme no que eu vou falar. Tem pouca conversão. E a gente quer resolver relacionamentos e matrimônio. Precisa primeiro resolver. Se não funcionar bem nessa aliança aqui, a denúncia vai vir nessa aliança aqui. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Deus chama você no seu matrimônio para você ser um testemunho. Você vai ser um anúncio para os seus filhos sobre o verdadeiro casamento que é Cristo e a igreja. Um casal que vive num padrão de Cristo e a igreja. O pastor pode adulterar, o pastor pode roubar a igreja e eles nunca se desviam da igreja porque tem um padrão correto na vida do pai e da mãe. Por isso, quando a Bíblia fala, Mateus 19, que Jesus me ensina sobre casamento e divórcio, Marcos faz o mesmo relato no capítulo 10, Jesus ensina sobre casamento e divórcio. E uma coisa que muito me chama a atenção, porque é objeto de estudo isso para mim, porque é o meu encargo. E eu fico estudando, tanto Mateus como Marcos
relata a mesma coisa. Eles relatam aspectos diferentes sobre o mesmo assunto. Jesus está falando sobre divórcio e casamento, mas os dois fazem questão de relatar um versículo, no único versículo. Mateus está falando, Jesus fala sobre isso, casamento, divórcio, de repente, Mateus escreve: entrando uma criança no meio, os discípulos quiseram barrar a criança. E Jesus disse: não impeçais as crianças de vir a mim, porque dela é o reino dos céus. E continua o assunto. E que coisa sem propósito isso. Fui pesquisar em Marcos. Marcos fala sobre o mesmo assunto, mostrando outras coisas que Mateus não mostra, mas faz questão de relatar. Entrando uma criança no meio, os discípulos tentaram afastar a criança e Jesus diz: não impeçais de vir a mim, os pequeninos, porque dela é o reino dos céus. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava, aquela entrada daquela criança era da parte de Jesus o ensino. Jesus estava dizendo que aonde há um divórcio, esse pai e essa mãe impedem que os seus pequeninos venham até ele. Fazia parte do ensino. Porque desfigura o padrão do verdadeiro casamento que Jesus quer mostrar para os pequeninos no casamento do pai e da mãe. Por quê? Porque o que Deus tem como homem em Cristo Jesus é uma aliança, e matrimônio é uma aliança. Por isso, você é chamado, meu irmão, para ser, diante dos seus filhos, um Cristo para essa igreja. Não seja uma propaganda enganosa de Cristo. Não seja para os seus filhos uma propaganda enganosa da igreja. Manifeste na vida dos seus filhos Cristo e a igreja. Portanto, meu amado, olha para essa mulher. Entenda, ela é o seu corpo. Ela é a sua igreja. Olhe para esse homem. Esse cara aqui é o seu Cristo. Versículo 22. Mulheres, seja sujeita em tudo ao seu marido, em tudo, como ao Senhor. Isso é um termômetro. Como eu sei que essa esposa é sujeita a Cristo? Cristo é invisível. Como ela pode medir isso para melhorar? Porque o que você não monitora, você não melhora. E Jesus diz: eu vou te dar um termômetro. Tudo que você quiser fazer para mim, diz o Senhor, faça ele, porque isso será um termômetro para mim. Aqui está o teu Cristo, ó esposa. Agora diz o Senhor: não olhe, mas não olhe para ele e tenha uma visão errada de mim. Não, olhe para ele com os meus olhos para vê-lo como eu vejo. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Nós temos que trabalhar menos para homem e mulher parar de brigar, e trabalhar mais para recuperar o verdadeiro fundamento do matrimônio que Deus criou. Se não devolvermos para a terra o conceito de aliança que tem no céu, trabalharemos para a ausência de conflito. E quando você trabalha para a ausência de conflito, você vai buscar padrões humanos. E por quê? Porque o padrão humano é tranquilidade. O homem trabalha para ter tranquilidade. Só que o padrão de Deus é paz, não é tranquilidade. Se você quiser ter uma noite tranquila, toma um tranquilizante. Se você quiser ter uma noite de sono, vai precisar ter paz. É o padrão de Deus. Por isso que muitas vezes Deus, para nos trazer paz, vai mexer na nossa tranquilidade. Por isso, não se assuste com os conflitos. Pode ser um movimento de Deus para trazer paz. Aleluia! Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Isso aqui. Oh, meu Deus. Irmãos, é 10 e pouco, nós vamos parar. Mas amanhã de manhã a gente está aqui. Só que, irmãos, nós estamos sendo desafiados a recuperar. Irmãos, nos movimentar na eternidade. Seja você uma mulher moderna, a moda eterna. Seja você um homem moderno ao modo de um sacerdócio eterno. Deixa eu falar uma coisa para você, homem. Todo homem, quando casa, recebe de Deus duas unções. A unção de profeta e a unção de sacerdote. Ele pode não usar, mas é dele, é de graça, está nas suas mãos. Como sacerdote, ele vai dizer: Deus, olha aqui a minha família. Como profeta, ele vai dizer: família, olha aqui o meu Deus. E isso está na mão dele. Pode não usar, mas é dele. Assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Nossos filhos precisam ter um evangelismo correto. Irmãos, no padrão de Deus,
Homens e mulheres não vão depender de filhos, de pastor para pastorear o seu filho. Não. Seu filho é uma continuidade sua, não do seu pastor. Vai fazer um teste de sangue no teu filho. E o sangue vai dizer que ele é teu filho. E a moeda do reino espiritual é o sangue. Por isso, no reino espiritual, quem delineia o seu filho é você. Você morre, mas você não acaba. Você continua na vida dos seus filhos. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho, em nome de Jesus. Pastor, a gente sempre gosta na primeira noite de ser muito simpático, mas eu já percebi uma coisa. Você tem um povo pronto, que está com o espírito pronto, para se mover em mudanças significativas. Irmãos, uma vida no Espírito, ela é autenticada por frutos do Espírito. Uma vida no Espírito é autenticada por fruto no Espírito. A igreja brasileira tem muito espiritualismo e pouca espiritualidade. Uma espiritualidade saudável, ela é manifesta numa humanidade saudável. Um homem muito espiritual, vai ser um homem muito marido, muito pai, muito patrão, muito empregado, muito vizinho, muito homem. Porque justificado no espírito, mas manifestado na carne. Querido no mundo, pregado aos gentios. Justificado no espírito e manifestado aonde? Na carne. Irmão, se você é muito espiritual e não manifestar isso na tua carne, não é querido no mundo e nem pregado aos gentios. Uma espiritualidade saudável é manifesta num homem e numa mulher humanamente saudável. Amém? Vamos orar ao Senhor. Hoje o horário se avançou, nós vamos estar aqui amanhã de manhã e vamos tirar um tempo talvez mais de oração, de estarmos movimentando. Só que tem dia que é mais fogo e tem dia que é mais água. Amém? Quando você vai assar uma carne, não é só fogo, você leva uma garrafinha d'água, porque senão só queima por fora e depois quando corta, está carne pura por dentro. Nós precisamos de fogo e precisamos de água. Eu gostaria de orar com você e orar com a sua casa. Cada homem solteiro, cada mulher solteira aqui vai entrando nos fundamentos do Espírito, nos fundamentos de Deus para a vida da tua casa, para a vida da tua família. Oh Espírito, hoje o Senhor não está mexendo com a sua alma, o Senhor está mexendo com o seu entendimento. Aquilo que não entendemos, não desfrutamos. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, o Senhor está nesse lugar, Pai, para nos levar, Senhor, aos teus lugares, às tuas moradas no Espírito. Eu quero te apresentar cada homem, cada mulher nesse lugar. Daqueles que já estão dentro do matrimônio, daqueles que não estão dentro do matrimônio. A tua palavra diz que digno entre todos seja o matrimônio, entre todos, quer casados, quer não, digno entre todos seja o matrimônio. Eu oro, Pai, para que cada homem aqui, cada um de nós, Senhor, tu encontres uma rendição para nos moldar ao caráter de Cristo. Cada um de nós, Senhor, possamos de alguma maneira te oferecer um nível de rendição nessa noite, para que o Senhor toque em áreas vivas da nossa carnalidade, para que morramos ali, para que o Adão humano morra, para que o Adão profético se manifeste em nós, para que compreendamos a largura, a altura, a profundidade da varonilidade perfeita que há em Cristo Jesus. Eu oro pela vida de cada homem neste lugar, Senhor,
cada marido nesse lugar, cada homem solteiro, que o Senhor já está preparando um Cristo que vai manifestar dentro do matrimônio, aquele que se doa pela sua igreja, aquele que sustenta a sua igreja, aquele que se entrega à sua esposa, como o Senhor o entrega-se dia após dia à tua igreja, Pai. Eu oro, Senhor, pelas mulheres desse lugar, eu oro pelas esposas, Senhor, que sejam desvencilhadas daquilo que é nocivo, que a modernidade trouxe, e use da modernidade para manifestar a mulher virtuosa, a mulher sábia, manifestar a eternidade, Senhor, dentro da sua casa. Eu rogo, Pai, para que conceitos gregos, romanos, sejam destronados em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que conceitos babilônicos sejam desfeitos. Babilônia quer mudar a identidade do seu povo, mas o seu povo nasceu para restaurar as ruínas de Jerusalém. Por isso, eu declaro que 70 anos se fizeram para alguns aqui, estão sendo chamados para ser restauradores das veredas antigas, restauradores dos fundamentos de Deus, os fundamentos da casa do Senhor. Glória clama sorra manda rabandaia, chora mando robia sorra mandarai. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, toda ponta para ti. Sim, Jesus, toda ponta para ti. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e toda ponta para ti. Que o espírito da profecia se levante desse lugar. Que homens e mulheres sejam encorajados a assumir as suas responsabilidades. Que você quer falar, meu amor? Quando eu cheguei nesse lugar, já fui muito bem acolhida na casa dos pastores. Pode continuar. E no louvor, Deus falou algo muito forte comigo, que Deus já ministrou há algum tempo atrás. Quando Moisés chamou o povo para ter um encontro com o Senhor, e o povo não quis subir ao monte. Ele ficou com medo, né? Dos alaridos, trovões e os barulhos, e disse: Moisés, vai você fala a nós. E aqui, quando eu cheguei no louvor, Deus ministrou algo sobre esta igreja, que Deus quer ter um encontro muito forte com vocês, algo muito sobrenatural. E o Juscelio, eu não sabia qual era a palavra que o Juscelio ia ministrar, e quando ele começou a falar sobre marido e esposa, Cristo e a igreja, talvez estejam casamentos aqui que estejam ouvindo sons de alaridos muito fortes e não querem entrar nesse lugar em Deus, não querem entrar nesse lugar que o Senhor tem preparado para vocês. Eu vejo que quando a gente chegou aqui, o pastor pediu que os pastores se levantassem nesse lugar, e eu vi que tinha alguns pastores. E isso é algo muito sobrenatural, quando pastores de outras denominações vêm em alguns lugares para ouvir a palavra do Senhor, para serem alimentados. É algo sobrenatural nos dias de hoje. E nós estamos em Brasília. Toda a nação brasileira olha para este lugar, mas olha também buscando um referencial na política, no governo, mas também busca um referencial na igreja. Então eu creio que é um tempo de Deus para este corpo de Cristo aqui em Brasília. Não só essa parte do corpo de Cristo, mas todos que estão aqui em Brasília. Então, assim, que os referenciais de marido e esposa, Cristo e a igreja,
Que vocês não tenham medo de entrar nesse lugar. Que esses dias aqui, esses 2 dias que nós vamos estar aqui, não é por causa do Juscelio e da Luciana, não é. Nós somos dois improváveis lá de Itajaí, gente. A gente é uma cidade muito pequena. Mas o que o Senhor quer fazer com vocês? Levantar homens e mulheres como sinalizadores de um tempo profético nessa nação. Homens e mulheres que vão fazer a diferença quando abrirem a boca na sua rua, no seu trabalho, na sua casa. Homens e mulheres que vão dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser uma referência. Mas você pode dizer: mas eu não sou, eu já estou na segunda aliança. Vá para um lugar em Deus de arrependimento e seja uma referência também. Vá para um lugar em Deus que o Senhor possa fazer coisas sobrenaturais. Que o Senhor possa largar os seus termos neles. E você pode estar aqui: mas a minha família é toda destruída. Eu também fiz um lar todo destruído. Você pode dizer: Senhor, faça eu mudar a minha linhagem. Mudar aquilo que tu tens para mim. Muda em mim, Senhor, para que eu possa mudar. Então, irmãos, eu ouvi aqui esses meninos tocando, a bateria tocando, o teclado. Eu ouvi o som do céu neste lugar. Eu ouvi o som do céu em Brasília. O som do céu, tem um clamor do céu neste lugar. Então que ao mesmo tempo que eu venci a minha timidez, que vocês possam vencer também. E dizer: Senhor, eis-me aqui. Que Brasília realmente seja diferença. Faça diferença na igreja. Amém? Irmãos, eu pego pesado com os homens. Eu sempre pego pesado com os homens porque eu me sinto mais à vontade de falar para eles. Só que eu percebo aqui que Deus está chamando as mulheres aqui. Eu vejo que Deus está chamando mulheres aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. No reino de Deus, no reino do Espírito de Deus, no reino do Deus vivo, na Bíblia Sagrada, uma mulher, a mulher sábia da Bíblia, ela não edifica uma carreira, ela edifica um lar. Não tenha medo de entrar naquilo que Deus tem. Talvez você tenha clamores, até mesmo dentro do seu casamento, que são clamores da sua dor. E o que Deus está chamando você, diz: venha ouvir os clamores do céu, não o seu. Ana tinha um choro e um clamor. Ana queria um filho. Ana foi no lugar do templo. Chegou lá, tinha o sumo sacerdote Eli, estava totalmente desalinhado com o céu. Os 2 filhos dele, Ofni e Finéia, os sacerdotes, estavam desviados. E Ana começou a chorar, o clamor dela: Senhor, eu quero um filho, Senhor, eu quero um filho. E ela começou a adorar a Deus. E no meio da adoração ela começou a ouvir um outro clamor. Um clamor que não era o dela. Um clamor que era o clamor do céu, Deus dizendo: eu quero um sacerdote, eu preciso do sacerdote. E ela dizendo: eu preciso do filho. E Deus dizendo: eu preciso do sacerdote. E Ana mudou o clamor dela para o clamor do céu. E disse: Deus, me dá um filho e eu te dou um sacerdote. Talvez você queira um casamento sem dor. Talvez você queira um casamento onde você esteja mais feliz. E Deus quer um casamento onde você seja uma referência e um padrão do céu para a face da terra. Mas isso talvez vai te implicar em alguns lugares nele, como a Luciana está falando. Não tenha medo de entrar. Não tenha medo de entrar nesses lugares. O Senhor busca referências. As pessoas olham para Brasília, na verdade. O que é uma referência, irmão? Vou falar o que é uma referência. Quando a gente vai no Rio de Janeiro, a gente, quando quer voltar para o hotel, a gente olha para o Cristo Redentor. E a gente diz: olha, é para cá, irmãos, o hotel é para cá, porque o Cristo está para lá. Não é o Cristo que você quer, mas ele é uma referência para você entender que você não está perdido. Referência é alguém que você olha para entender que você não está perdido. Existe um clamor de meninos e meninas, adolescentes, jovens, se tatuando, se pintando, se rasgando, pintando cabelo de azul, de vermelho, de amarelo, e se unindo a tribos. Na verdade, eles estão em busca de uma referência que mostre que eles não estão perdidos. Deus está dizendo: levante você como uma esposa, levante você como marido, se levante como um casal que seja uma referência para pessoas e um povo que está perdido, que olhe para vocês e tenha um balizador onde eles possam dizer: não estamos perdidos, ali tem um balizador de Deus. Que
Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Senhor levante mesmo o seu rosto sobre ti, que nessa noite você possa até dormir na sua mente, mas que o seu espírito esteja em ebulição. Que o Senhor te leve a cirurgias, que o Senhor te leve a lugares nele, aonde você nunca foi antes, para ser tocado por ele em lugares que ele nunca te tocou antes também. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Que nos encontremos amanhã aqui, o pastor vai passar o horário.